Nesta manhã de sábado, celebrando São Francisco de Sales, a liturgia nos traz o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nesta pequena página do Evangelho de hoje, 2 versículos, nesta página está aqui uma trajetória da vida pública de Jesus, uma reflexão para que nós possamos também pensar na nossa vida e na nossa missão. Podemos aqui recordar um pouco que Jesus iniciou a sua vida pública depois que João Batista foi preso. João Batista, sabemos, foi quem anunciou e preparou o povo para que Jesus pudesse iniciar a sua vida pública, para que Jesus pudesse iniciar esta implantação do reino de Deus. E o reino de Deus é assim, devagar, quase passa despercebido. Jesus, durante as suas pregações, fez várias comparações como é o reino de Deus. Ele não para, às vezes passa despercebido, mas ele está aí, agindo. Terminando esta segunda semana do tempo comum, nós podemos ainda lembrar o chamado daqueles 4 primeiros discípulos, apóstolos, que Jesus fez esse convite a eles. Podemos recordar aqui a página do Evangelho de ontem, quando Jesus fazia um convite a cada um de nós. E podemos pensar ainda nessas 2 semanas do tempo comum, quando Jesus estabeleceu a sua moradia em Cafarnaum. Podemos lembrar aqui aquele milagre que ele realizou na sinagoga. No mesmo dia, curou a sogra de Pedro e no final da tarde curou muitos doentes. E daí para cá, a vida pública de Jesus começou a ser um pouco mais acelerada, podemos dizer assim. Esses 2 versículos de hoje diz que Jesus voltou para casa com seus discípulos. Significa que Jesus voltou para Cafarnaum, onde ali estabeleceu a sua moradia. E diz o Evangelho que, de novo, reuniu tanta gente que eles já não tinham mais tempo nem sequer para comer. Às vezes, nós reclamamos da missão, reclamamos daquilo que o Senhor confiou a cada um de nós. Eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, minha vida está corrida, é isso, é aquilo. Imaginemos aqui a missão de Jesus e dos apóstolos
É o próprio Evangelho que diz que eles não tinham tempo para comer. E a gente até consegue entender aqui quando diz que quando a família de Jesus, os parentes de Jesus souberam disso, eles, diz o Evangelho, saíram para agarrá-lo. Imaginemos aqui a situação que os parentes de Jesus, os seus familiares, né? Os tios, primos, tudo ali que moravam em Nazaré, ficam sabendo desta novidade que Jesus, que cresceu ali em Nazaré, era conhecido como filho do carpinteiro, e agora com toda essa fama, tudo bem que Jesus pudesse pregar na sinagoga, até curar doentes, expulsar demônios, porque outros profetas assim também faziam. Mas quando Jesus ensinava, ele ensinava com autoridade, diferente de todos os outros. E os ensinamentos de Jesus não eram só com palavras. Que Deus te abençoe, pode ir em paz, com fome, com sede, nu, né? Não era só com palavras. Os ensinamentos de Jesus estavam carregados de muita misericórdia, de amor, de muita transmissão do amor de Deus, do Pai, para com aquelas pessoas. Por isso que ele curou a muitos, não para ser um curandeiro, um fazedor de milagres, mas dentro da sua missão de devolver a dignidade às pessoas. É assim a implantação do reino de Deus. O reino de Deus vai acontecendo à medida em que as pessoas vão se sentindo bem, vão sendo curadas. Quantas feridas, quantas doenças, quantas coisas parece que acontece tão longe, não é? Às vezes a dor no braço, o braço que não consegue movimentar, e a gente fica aí como que preocupado, não é? E quantas outras coisas, se nós olharmos ao nosso redor, a nossa lista de intenções, de pedidos de oração, quantas coisas acontecendo, e é aí que o reino de Deus vai acontecendo, porque Jesus vai curando a todos. Até aí a gente consegue entender, não é? Onde tem fartura, aí o povo vai atrás, não é verdade? Mas que tanta gente reunia, que os discípulos e Jesus já não tinham tempo nem de comer, aí a família de Jesus, os parentes de Jesus, começam então a ficar preocupados, porque não é possível, ele aqui de Nazaré, tudo bem, né? Mas agora curando pessoas e tanta gente que eles não têm tempo para comer, ele deve estar fora de si. Ele deve ter apertado demais o parafuso, né? E a família de Jesus, os parentes, saem então para agarrá-lo. Quantas vezes nós também queremos impedir os outros de fazer o bem? Quantas vezes nós queremos até, com a nossa opinião, quem sabe até dizer que o outro está fora de si, que o outro está fazendo tão bem a missão que parece impossível, e a gente quer derrubá-lo, a gente quer impedi-lo de realizar a missão. Missão de Jesus é missão nossa, queridos ouvintes. Então, Jesus voltou para casa com os discípulos. Como é que é a nossa volta para casa?
quando nós voltamos para casa, os frutos da missão são positivos ou negativos? Nós conseguimos reunir pessoas ou nós conseguimos dispersar as pessoas? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, hoje celebrando São Francisco de Sales, de uma família muito nobre, mas que desde cedo resolveu entregar a sua vida para Deus, foi sacerdote, bispo e soube também curar muitos doentes com a sua visita, com a sua palavra, com o sacramento da confissão, com a escuta. De muitas maneiras curou os doentes, fez com que a misericórdia de Deus, que passou por Jesus, que Jesus exercia ali, São Francisco de Sales também foi capaz de transmitir aos doentes, ao povo, esta misericórdia, este amor misericordioso do Pai. Que no dia de hoje nós possamos assim aprender com São Francisco de Sales a entregar a nossa vida para Deus, a assumir a missão que o Senhor confia a cada um de nós. E vamos parar com esse negócio que eu não sou digno, que eu não sei, que eu não quero, né? Assuma a missão que o Senhor confiou a você. Diz o ditado: Deus dá o frio conforme o cobertor, não é? Vamos acreditar e vamos assumir a missão que ele confia a cada um de nós, hoje pela intercessão de São Francisco de Sales. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.